tarde. E a cultura brasileira de luto. Morre aos 81 anos o cineasta, escritor e jornalista Arnaldo Jabbour. O Jornal Hoje está começando. E você vai ver a seguir a despedida ao cineasta, escritor e jornalista Arnaldo Jabbour e a contribuição de Jabbour para a cultura nacional. A gente volta já. Doze e 25 pelo horário de Brasília, estamos de volta aqui com você. Morreu aos 81 anos o cineasta, cronista e jornalista Arnaldo Jabbour. Ele teve complicações depois de um acidente vascular cerebral. Repórter Mariana Aldano está em frente ao Hospital Sírio-Libanês, onde o Jabbour ficou internado aqui em São Paulo. Mariana, boa tarde. Olá, Tralho. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Jornal Hoje. Arnaldo Jabbour foi internado aqui no Hospital Sírio-Libanês no dia 17 de dezembro, depois de sofrer um acidente vascular cerebral. Desde então, ele vinha recebendo todos os cuidados médicos e até chegou a apresentar uma melhora. Segundo a família, Arnaldo Jabbour ficou consciente nesse período, mas acabou sofrendo complicações. Ele morreu durante a madrugada por volta de meia-noite em decorrência do AVC. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e enterro. Arnaldo Jabbour nasceu no Rio de Janeiro, tinha 3 filhos, 4 netos e deixa um importante legado para o jornalismo, para o cinema e para a literatura também. Trali. Obrigado, Mariana, pelas informações todas. Um olhar crítico sobre os personagens, senso de humor, ironia, irreverência, características que marcaram a carreira de cineasta de Arnaldo Jabbour. A finalidade do cinema é fazer as coisas ficarem nuas. Seja uma roupa de mulher que cai e um corpo que aparece nu, ou seja, uma alma que aparece. Quer dizer, essa é a finalidade do cinema. É fazer cair o manto da mentira e mostrar a nudez forte da verdade, como se diz, né? O cinema de Arnaldo Jabbour nunca quis ser só passatempo. Nas cenas, nos diálogos, na câmera que passeia pelos personagens. Tudo era feito para provocar, para fazer o público refletir, abrir os olhos para a realidade. Jabbour é representante do que se chama de cinema de autor. Todas as obras têm a assinatura dele. Eu tenho um pouco esse dom de dizer a verdade, que é o meu dom de iludir, é um pouco esse, como diz aquela música do Caetano. Quer dizer, de certa forma a gente mente quando diz a verdade toda. A dedicação ao cinema começou cedo. Aos 22 anos, na década de 1960, Arnaldo Jabbour iniciou a carreira como técnico de som e assistente de direção. Era a época do cinema novo, um movimento artístico que trazia para os filmes brasileiros referências das vanguardas italiana e francesa e que buscava retratar as desigualdades e injustiças sociais. O país subdesenvolvido tem uma coisa que o desenvolvido não tem. A gente tem fome de beleza, a gente tem fome de comida e fome de vida, fome de novo. A estreia como diretor de longas-metragens foi com o documentário A Opinião Pública, de 1967, que abordava a visão dos brasileiros sobre a própria realidade. E o que vier está bem, o que for, será. Mas foi nas décadas de 1970 e 80 que vieram os grandes sucessos da carreira. Jabbour mergulhou na crítica aos costumes e ao comportamento da sociedade, em especial falando da classe média. Eu quero trair meu pai com a esposa dele. Em 1973, ele adapta uma peça de Nelson Rodrigues, outra grande influência para ele. Toda nudez será castigada, colocou uma das musas do teatro de revista, Darlene Glória, no papel da prostituta Geni. Sua mulher não chegava a meus pés. O longa chegou a ser proibido pela ditadura militar, mas depois de conquistar o Urso de Prata no Festival de Berlim, acabou sendo liberado. Em 1975 veio outra adaptação de Nelson Rodrigues. Jabbour expôs as contradições morais de uma família rica no filme O Casamento, também sucesso de crítica e público. Estou tão feliz agora. Tudo Bem, de 1978, coloca dentro de um apartamento da Zona Sul carioca todas as crises e problemas da sociedade brasileira. Quando é que você vai me levar nas piscininhas de água quente? Ela você leva.
O crítico de cinema Amir Labak conta que essa era a obra preferida do cineasta. O que ele me disse era isso: olha, eu como cineasta, a obra que eu fiz que foi mais completa e mais e pegava melhor, tomava melhor o pulso do Brasil, tudo bem, eu acho que ele tem razão. Só que com uma certa delicadeza e um certo senso de humor que eram próprios do Jabor. E eu acho que tudo bem, ele acerta na mosca. Em 1980, o diretor traz um filme mais intimista, em que fala das relações de amor. Em Eu Te Amo, Sônia Braga e Paulo César Pereio vivem um casal que se encontra depois de passar por decepções. É um filme assim feito com delírio, com febre, com sentimentos internos que eu tinha necessidade de botar para fora. Então tem um negócio assim de muita verdade, sabe? Pessoal, verdade pessoal minha. Uma das cenas mais famosas é um dueto que ironiza os filmes americanos. My glass. Yes, my glass. Salada de alface. The Lady de Alface. Em 1986, Jabor volta ao tema das relações com Eu Sei Que Vou Te Amar. Depois da separação, um casal se reencontra e decide passar tudo a limpo. Na conversa, os dois revelam sonhos, frustrações, mágoas e traições. A atuação de Fernanda Torres, com apenas 20 anos na época, rendeu à atriz o prêmio de melhor interpretação no Festival de Cannes. A grande verdade do filme, eu acho que é a sinceridade. Quer dizer, eu tenho a impressão que é um filme que as pessoas que viram até agora se tocam pelo filme porque ele atinge o nervo de coisas que as pessoas não costumam dizer nem a si mesmas no espelho, no banheiro. Mais de 2 décadas depois de Eu Sei Que Vou Te Amar, em 2010, Jabor lançou A Suprema Felicidade. Acho triste morrer, porque nunca mais eu vou ver a Avenida Rio Branco. Em mais um roteiro confessional, ele assume a própria nostalgia da infância e da juventude, contando as descobertas de Paulo, seu alter ego, em meio a uma família machista, onde filho, pai e avô têm o protagonismo. Arnaldo Jabor nunca se acomodou com um jeito de fazer cinema ou com uma temática específica. Em toda a carreira, procurou transformar em roteiro e imagens a própria inquietude e indignação com o mundo real e com os assuntos do momento. As experiências de vida também foram combustível para a criação de obras, marcadas pela irreverência que se mostrava na maneira de gravar as cenas e no texto, sempre transitando entre o drama, o humor e a ironia. O Jabor faz parte de uma geração imensamente talentosa, né, que queria mudar o Brasil e queria mudar o mundo. E que, naquele momento em que começa a se expressar, o cinema era um instrumento em que eles acreditavam que isso seria possível fazer. Essa geração brasileira está para o nosso cinema, assim como Vinícius, Jobim, Carlinhos Lira, Nara Leão, né? Então, para a nossa música, João Gilberto, mudaram de uma maneira única e marcaram a nossa produção cultural de uma maneira que não tem volta. Quer dizer, a gente vai sempre voltar para essas obras. O mais novo trabalho do cineasta, O Delator, mostra os conflitos e angústias de um político doente, que decide delatar as maracutaias porque se arrependeu, e sua relação com a enfermeira e o segurança. A obra está em fase de finalização e a equipe já acertava a distribuição. O que me interessa mais é uma progressiva busca de aventura. Eu não quero morrer parado numa certeza. Na década de 1990, Arnaldo Jabor virou colunista aqui na Globo, com comentários cheios de críticas afiadas. Isso culminou na A última coluna de Arnaldo Jabor no Jornal da Globo foi no dia 18 de novembro do ano passado. Uma crônica sobre as suspeitas de interferência política no Enem. Na realidade, a preocupação do Bolsonaro com essas questões é uma maneira de fugir de problemas sérios que dariam muito trabalho para enfrentar, tais como economia, saúde, desmatamento. É mais fácil atacar a cultura e a educação, de modo a manter fiéis os seus seguidores mal informados e felizes. Foi no Jornal da Globo que Jabor se fixou como colunista na TV. A estreia foi em novembro de 1995. E a partir da semana que vem, o Jornal da Globo ganha um novo colunista.
Cineasta e jornalista, Arnaldo Jabor faz sua estreia na telinha. Crônicas sempre com críticas afiadas. Achávamos que a roubalheira era um pecado, não é? A corrupção é uma forma de ação política hoje. A chantagem é um método de trabalho. Se não me der grana, o partido não vota. Com inteligência e humor ácido, Jabor falava com versatilidade sobre todos os assuntos. As colunas dele marcaram o jeito de fazer crônica na TV. Todos ficaremos no escuro se a sociedade não se unir contra a grande crise que ataca o país. Só assim, nesse Brasil escuro, teremos luz. O Brasil tem de se ligar. Colunas com uma visão sempre crítica do país. Jabor nem precisava falar para dizer o que pensava. Na década de 1990, ele começou a escrever para grandes jornais como o Globo, a Folha de São Paulo e o Estadão. Na TV, Arnaldo Jabor chegou a convite de Evandro Carlos de Andrade, então diretor de jornalismo da Globo, e dizia que a mudança de área aconteceu por necessidade e não por vaidade. O cinema foi pro brejo nos anos 90, né? O Collor veio e acabou com o cinema. Eu fiquei sem grana, não tinha dinheiro para viver. É verdade. Eu tinha 2 filhos, aí eu fui trabalhar na Folha de São Paulo. Eu fui fazer coluna, jornalismo na Folha. Eu fiz reportagem, depois me chamaram para fazer coluna. Isso foi em 91. Aí comecei a escrever na Folha e deu certo. As pessoas começaram a gostar. Aí me chamaram depois para o Globo, eu saí da Folha, fui para o Estadão. Aí o Evandro me chamou para a televisão. Aí funcionou, deu certo. Aí eu comecei a adorar o que eu estou fazendo. Arnaldo Jabor teve participação marcante no programa Manhattan Connection, onde ficou por 6 anos, na época em que o programa era exibido pelo GNT. Eu não acho que os Estados Unidos vão ter essa solidez imperial que a gente fala, não, porque o mundo, como ele falou, é muito dinâmico, muito complexo. Jabor também se dedicou a reunir várias crônicas e publicou 8 livros. Em entrevista à jornalista Cristiane Pelágio, em 2004, para a Globo News, disse que se achava melhor escritor do que cineasta. Eu acho que eu fiz uns filmes legais, mas eu acho que, para mim, escrever é uma coisa mais espontânea. Porque a minha formação era muito mais literária. Eu fui pensar em fazer cinema com 22 anos. Eu, com 13 anos, ficava lendo o dia inteiro. Então, tem uma coisa mais visceral. Um dos textos dele, Amor e Sexo, virou composição em parceria com Rita Lee. No ano seguinte, ele lançou um dos livros mais vendidos da sua carreira. Amor é prosa, sexo é poesia. O título leva um trecho de letra da música. Sexo é imaginação. No programa Altas Horas, ele realizou um sonho antigo, sob aplausos da plateia. Sexo é poesia. Eu sempre quis cantar na televisão um dia. Conseguiu, né? Amigos, artistas, colegas de profissão lamentaram a morte de Arnaldo Jabor. Polêmico, criativo, cirúrgico, provocador. São adjetivos que se repetem quando falam desse carioca, nascido em 12 de dezembro de 1940 no Rocha, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Filho de um oficial da aeronáutica e de uma dona de casa. Pai de 3, entre eles a cineasta Carolina Jabor. Também deixa 3 ex-mulheres e 4 netos. Arnaldo Jabor conquistou fãs do seu humor ácido, do texto inteligente, do olhar crítico para questões da sociedade. Na tela grande e também nessa aqui, que o levou para dentro das casas de muitos brasileiros. Se foram múltiplos os talentos que ele exercitou em vida, agora personalidades de várias áreas se manifestam. Mais do que sobre sua morte, sobre a obra, o legado e as lembranças que vai deixar. O autor Valcir Carrasco escreveu: Arnaldo Jabor sempre será uma grande personalidade. Cineasta, escritor, jornalista, filho, neto, pai, marido e amigo. Uma grande perda para a nossa sociedade. O Memorial da América Latina lamentou a morte e lembrou: em mais de 50 anos de carreira, Jabor transitou entre diversas mídias e temas. Sérgio Sá Leitão, ex-ministro da Cultura e atual secretário de Cultura do Estado de São Paulo, escreveu:
Arnaldo Jabor realizou grandes filmes e iluminou o Brasil com sua inteligência através dos vários artigos e participações em programas de TV que fez ao longo da vida. Em nota, o prefeito de São Paulo disse que a morte de Jabor é uma perda irreparável e que o cineasta promoveu debates inteligentes sobre os problemas históricos que afetam a nossa sociedade. O governador de São Paulo, João Dória, lamentou a morte do grande brasileiro, jornalista e cineasta. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que Jabor revelou um Brasil real, sempre com críticas marcadas pela síntese, ironia e eloquência. O apresentador Luciano Huck disse que os filmes, textos e comentários seguirão vivos e desejou carinho à família. A cineasta Ana Mui Laerte lembrou de um encontro num restaurante há muitos anos, que marcou. Eu era muito fã dele e eu acho que a última vez que eu vi ele foi num restaurante, eu com meu filho, ele com o dele, o João. Falou que o meu filho era mais bonito que o dele. E a mulher, por que isso é coisa que se fale? Mas era um humor típico dele, né? Era uma referência dentro do mundo do cinema brasileiro, sem dúvida. A lista de admiradores que viraram amigos cheios de memórias é extensa. É um dia muito triste porque um pensador, um intelectual, um homem de opinião deixa a gente, né? Eu sempre que encontrava ele ficava falando assim, olha, com certeza, Jabor, você na tua infância, o prato preferido que davam para você era aquela sopinha com letras, não é? Que é impressionante o número de palavras e pensamentos incríveis que ele tinha. Eu, assim, nasci como espectador de cinema do Jabor. Fico muito triste com a morte do Jabor, né? Tive uma relação pessoal com ele, gostava muito dele e fico muito triste porque nós perdemos realmente uma pessoa inteligente, de bom humor, capaz de entender o Brasil e de até criticar os grandes problemas brasileiros. Questionar, instigar, fazer pensar são lições que ficam. Ele queria fazer com que as pessoas pensassem, discutissem a vida, não aceitassem tudo pronto e acabado. Então, ele sempre olhava para um outro lado da questão. Ele faz parte de uma geração que ensinou o Brasil a pensar. O Jabor trouxe isso para o cinema brasileiro, né? Trouxe esse olhar para um cinema que não olhava muito, que era feito por cineastas de classe média, mas não olhava muito para a classe média. E o Jabor trouxe esse olhar, né? Os atores Dan Stulbach e Ari Fontoura também lamentaram a morte do cineasta por quem foram dirigidos no longa-metragem A Suprema Felicidade. Um colega maravilhoso, sempre bem-humorado, entusiasta da cultura brasileira. Deixa uma grande obra como diretor de cinema, como cronista, como escritor. O Jabor era múltiplo, absolutamente múltiplo, e eu o adorava. Esse caos, a sua intensidade, a sua fome de viver, a sua vontade de falar da vida, porque tudo era assunto, não era só o cineasta, o escritor, o comentarista de rádio, de TV, mas essa sede, esse interesse sempre pelo outro, para essa busca infinita da verdade a respeito dos outros, a respeito da sociedade, da política, da economia, mas principalmente de si mesmo, do amor, do encontro. Todo o encontro com ele era absolutamente intenso, caótico e renovador. Fernanda Montenegro não falou sobre Jabor, fala para ele, com ele. Jabor, querido, que criador, que homem de cultura você, não é que foi, é detonador de uma vida cinematográfica para a qual eu, de repente, me vi levada. Devo a você essa confirmação de que eu poderia fazer cinema. Um grande abraço, para sempre um grande abraço. Assim como muitos colegas, eu tive o privilégio, a satisfação de trabalhar com o Arnaldo Jabor aqui na nossa redação de São Paulo. E por muitos e muitos anos eu voltava da rua, das reportagens investigativas. Ele me abordava cheio de curiosidade, queria saber tudo, queria detalhes de tudo. Jabor sempre foi assim, entusiasmado, sedento por informação. E era impressionante a capacidade que ele tinha de rapidamente transformar uma notícia do cotidiano em crônica, em crítica,
em humor, em cobrança, um profissional gigante e um colega também, sempre simpático, sempre espirituoso, sempre humilde, deixa muitas lições e deixa muita saudade em todos nós. Em homenagem a Arnaldo Jabor, Canal Brasil exibe hoje à meia-noite o filme Toda Nudez Será Castigada. Para o sábado, o Canal Brasil prepara uma maratona com os maiores sucessos do cineasta. Também no sábado, a Globo exibe no Corujão o último filme lançado por Arnaldo Jabor, A Suprema Felicidade. Até amanhã.